Mais uma aula começando ao vivo nessa terça-feira. Aula do Macarrão Talk de hoje, de número 43. Já estamos há 43 semanas, todas as terças-feiras aqui às 10 da manhã com aulas ao vivo para falarmos sobre macarrons, empreendedorismo e como se diferenciar nessa manada de confeiteiros, não é verdade, minha gente? Muito bom dia, muito bonjour para você que está chegando aqui e caindo de paraquedas. Eu sou a Priscila Catapan, especialista em macarrons, moro aqui na França e é daqui que eu ensino pessoas do mundo todo a aprenderem a fazer macarrons de um jeito simples, ou seja, deixando de lado todos aqueles mitos que você provavelmente já ouviu falar: secar a farinha de amêndoa, peneirar a farinha de amêndoa, deixar o macarrão secando, criando aquela película. Então aqui você não vai ver nada disso, aqui é macarrão direto ao ponto com a técnica que a gente tem aqui na França. Gente, tô aqui morrendo de frio. Morrendo de frio, vocês viram, né? Vocês que me acompanham já há 43 semanas, vocês devem ter visto lá nas primeiras aulas, nem me lembro que época que era época de frio já, quando eu comecei a fazer as aulas. Como eu falei pra vocês, eu moro aqui na França, né? Então, quando eu comecei a fazer as aulas do Macarrão Talk, era época de frio também, era mais pro final do ano. E a gente está se aproximando do final do ano novamente, né? Já vai fazer quase um ano que a gente tem essas aulas aqui ao vivo. E é graças a vocês, não é só graças a mim, que a gente consegue ter essas aulas aqui todas as terças-feiras. Porque se vocês não estivessem aqui acompanhando, me dando retorno, eu não estaria aqui fazendo essa aula aqui para vocês, perdendo meu tempo, né? Então, o meu objetivo aqui não é perder o meu tempo, não é fazer com que vocês percam também o tempo de vocês. Eu acho que o nosso tempo é um dos nossos bens mais preciosos. O tempo não volta, porque a gente sabe que a vida passa, né? Então a gente precisa priorizar o nosso tempo com o que a gente acha que realmente vale a pena. Então o meu objetivo aqui é realmente estar transmitindo conhecimento para vocês. Tudo que eu sei sobre macarrons, sobre empreendedorismo, as minhas próprias experiências, experiência de alunos, eu busco trazer isso para vocês, para gente se tornar confeiteiras melhores, né? Através do conhecimento, através da troca, eu acho que a gente consegue chegar a outro patamar, e quando a gente está junto, eu acho que fica muito mais fácil e a gente vai mais longe, não é verdade? Bom, gente, na aula de hoje, como vocês sabem, toda semana a gente tem um tema novo, né? Hoje eu decidi vir aqui pra cozinha e ficar sentadinha, tô aqui na cadeira, tava com dor nas costas, né? A idade vai chegando. E eu decidi trazer como tema de hoje farinha de amêndoas. Eu acho que a gente ainda tem muitos mitos por aí sobre farinha de amêndoas, que a gente precisa ainda falar sobre isso, a gente precisa conhecer muito mais sobre a farinha de amêndoas, que é o ingrediente principal dos macarrons. Não tem como fazer macarrons sem falar sobre farinha de amêndoas. Para você ter uma ideia, antes que eu esqueça, antes de começar nossa aula, não posso esquecer disso. Não, você não pode esquecer disso. Deixa o like. Deixa o like aqui no vídeo, se ainda não deixou. Tem que deixar, senão a prof aqui fica triste. Pelo menos o likezinho eu mereço, né? Não mereço? Trazendo conteúdo pra vocês, então eu mereço. Vocês que estão chegando, vão deixando o like aqui embaixo do vídeo para esse YouTube distribuir esse conteúdo aqui para mais pessoas, tá? Fechou? Deixou? Então vamos lá. Se você não deixar o seu like, o seu macarrão vai dar errado, vai dar azar. Olha o que eu tô falando, hein? Bom, gente, brincadeira à parte, eu trouxe esse tema aqui de farinha de amêndoas que eu acho que não tem como a gente não falar de macarrão sem falar sobre a farinha de amêndoas. E com tantos mitos que a gente ouve por aí,
eu acho que é importante colocar alguns pingos nos is, né? Meu objetivo aqui é ajudar vocês a terem mais conhecimento para que vocês possam ter o discernimento do que é ou não é uma boa farinha de amêndoas. Eu não sei se vocês já sabiam, mas os macarrons, como a gente conhece hoje, tem alguns macarrons aqui. Vou pegar esse macarrão aqui para você. Tem um macarrão aqui, ó, verdinho, recheado com frutas vermelhas. O macarrão, como ele é aqui, ele não era assim. Como assim para ele não era assim? Isso daqui que você tá vendo, o biscoitinho em cima, biscoitinho embaixo, o recheio no meio, isso se chama o macarrão parisiense, o macarrão parisien. E o macarrão parisiense, gente, ele é relativamente muito novo no mercado da confeitaria. Ele foi criado no final do século XIX, é 19? Né, final do século XIX, exatamente. Pelas confeitarias La Durée. Para quem já veio passear aqui na França, já deve ter ouvido falar das confeitarias La Durée, que ficaram famosas no mundo todo pelos macarrons, né? São especialistas em macarrons. Então, é uma confeitaria muito antiga de Paris. Foi um dos primeiros salões de chá, né? Salões? Como que a gente fala? Salão de chá, né? Um dos primeiros salões de chá da região parisiense a abrirem as portas e a venderem macarrons. Então, foram eles que tiveram a ideia de pegar o biscoito do macarrão e rechear com uma ganache. Então, você já deve ter sacado aí. O macarrão, antes, ele não era um biscoito unido por um recheio. Ele era simplesmente um biscoitinho de amêndoas. E esse biscoitinho de amêndoas nasceu lá na Itália, foi trazido para a França quando a Catherine de Médicis, ela se casou com um R2, né? Como a gente fala em português, eu acho que é Caterina de Médicis, não sei se é assim que fala. Ela se casou com o R2, que era o rei aqui da França, e ela se tornou rainha da França. E isso lá no século XVI, tá? Então, naquela época, ela, Catrina, né, que era toda pomposa, toda gordinha, né? Naquela época, ser gordinha era sinônimo de burguesia, de dinheiro, de abundância. A Catherine, ela tinha o próprio chefe confeiteiro. E o chefe confeiteiro da Catherine fazia os macarrons para ela. E quando ela se casou com o rei da França, ela trouxe os macarrons para a França. E naquela época eram os macarrons tradicionais, sem recheio, então era só o biscoito à base de amêndoas. Por que eu fiz toda essa introdução aqui para vocês? Porque é fundamental para você que quer trabalhar com macarrons, aprender um pouquinho da história desse doce, para você desenvolver a tua autoridade face ao cliente, né? Você saber que você manja da coisa, é importante. Você manjar da coisa, porque eu tenho certeza que a sua concorrência não sabia disso, a não ser que ela esteja espiando aqui as nossas aulas. Mas enfim, tudo isso para dizer para vocês, gente, que esse doce, o macarrão, ele já tem quase 5 séculos de história. Imagina que é quase que a idade do Brasil, do descobrimento do Brasil. Naquela época em que tínhamos os indígenas, né, nas terras brasileiras, a gente já tinha macarrons aqui na Europa. E naquela época, os macarrons já eram feitos com farinha de amêndoas. Por que eu insisto em falar nisso? Porque eu tenho visto algumas pessoas fazerem macarrons com outros tipos de farinhas, tá? Com farinha... Ei, Pompom, sai daí! Vem aqui, o gato. Vem aqui. Sai daí! Tá subindo nas coisas, gente. Não dá. Esses filhos, viu?
Ai, ai, ai. Vem aqui. Esqueci o que eu tava falando. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Tava falando que... farinha de amêndoa. Então, tem muita gente que vem me fazer a pergunta: Pri, posso fazer com outras farinhas? Pri, posso usar castanha de caju para fazer os macarrons? Olha, gente, eu não vou julgar ninguém. Eu vou dar minha opinião pessoal sobre isso, tá? Eu acho que o macarrão, ele é um doce tradicional com muitos anos de história. As amêndoas fazem parte dos macarrons há muitos anos, tá? A farinha de amêndoas é o que vai trazer aquele, como a gente chama aqui em francês, eu não saberia dizer em português, un arrière-goût. Um gostinho que fica lá atrás, né? No paladar, a gente vai ter esse gostinho de amêndoa, mas não vai ser o sabor que vai passar à frente, entende? O sabor que vai passar à frente quando o seu cliente prova o macarrão deve ser o sabor do recheio. E o sabor que vai ficar na boca do cliente no final deve ser o sabor das amêndoas, tá? Então, se você utilizar uma outra farinha que não seja a farinha de amêndoas, pode ser que o equilíbrio do macarrão se perca um pouquinho. Principalmente algumas farinhas mais fortes. Por exemplo, se você utilizar a farinha de amendoim, tá? Eu tenho alunas que começam a testar com a farinha de amendoim porque não tem grana, tá? E aí elas começam a testar assim. Porém, a farinha de amendoim é forte, a gente sabe que o gosto é muito forte. Então não tem como você pegar um macarrão feito com farinha de amendoim e misturar fazer um recheio de fruta vermelha ou fazer um recheio de pistache, porque vai brigar em termos de sabor, tá? Eu tenho outras alunas que trabalham com castanha de caju. Eu vou dar a minha opinião sincera mais uma vez. Eu acho que o macarrão tradicional ele precisa respeitar a técnica tradicional. E quando não for o macarrão tradicional com a farinha de amêndoa, o cliente precisa saber disso, tá? Porque senão ele vai provar o macarrão aqui na França, ou ele vai provar o macarrão em outro lugar com a sua concorrência que faz o macarrão tradicional de verdade, e ele vai falar o gosto tá diferente. Entende? Então é importante ter essa consciência quando a gente trabalha com o doce tradicional. Não só com o caso da farinha, mas também com o caso do recheio. A gente tem abrasileirado muito o macarrão, inventando de colocar brigadeiro no meio do macarrão. E o brigadeiro, não é que o brigadeiro é ruim, gente. Eu amo brigadeiro. Amo comer um brigadeiro bem feito. Mas eu gosto de comer o próprio brigadeiro. O brigadeiro não combina dentro do macarrão porque não tem a textura que o recheio precisaria ter para que o macarrão seja macarrão, que fique crocante por fora, macio e úmido por dentro. O brigadeiro não vai trazer essa textura que o macarrão precisa, entende? Sem falar que não vai trazer equilíbrio também para o doce. O macarrão, para que ele seja gostoso, ele precisa ter equilíbrio entre o recheio e o biscoito, tá? Então, quando a gente pega um biscoito do macarrão feito à base de merengue, mistura com leite condensado do brigadeiro, fica só aquela pedra de açúcar na boca. E isso não é legal, isso não é equilíbrio, isso não é experiência gustativa, tá? Quando a gente fala de farinha de amêndoa para fazer macarrons, é importante ter em mente de que toda farinha de amêndoa, apesar de ser amêndoa, não é tudo igual. Primeiro que existem centenas de espécies de amendoeiro, tá? É como se você imaginasse aí banana. Existe um monte de tipo de banana, né?
banana prata, banana ouro, banana nanica, banana maçã, tudo é banana, mas são bananas diferentes, né? Elas são similares, mas ao mesmo tempo são diferentes. A mesma coisa vai acontecer com as amêndoas, tá? Segunda coisa, quando vocês ouvirem por aí alguém falar para vocês que a farinha de amêndoas precisa estar branquinha, corre desse professor. Gente, eu tô brincando, mas é verdade. Porque a farinha de amêndoas é naturalmente amarelada, begezinha, bem clarinha. E aqui eu tenho um pouquinho para mostrar para vocês, ó. Tô com o pacote fechado. Vou aproximar aqui, ó. Vocês conseguem ver a cor da farinha de amêndoa que é amarelada? Ó, aqui ó, é branco, aqui é amarelada. Então ela é begezinha, clarinha, porque a amêndoa natural é assim. Se a sua farinha estiver branquinha demais, desconfie, pode ser que esteja adulterada, tá? Principalmente quem mora no Brasil. Infelizmente, estamos tendo esse problema no mercado brasileiro de farinhas que estão sendo adulteradas com amido de milho. Então, eles colocam amido de milho no meio da farinha para baratear o custo. Vai dar problema na sua receita, sem falar que você vai pagar, vai trocar gato por lebre, né? Vai comprar farinha de amêndoa, mas ao mesmo tempo vai ter uma grande porcentagem de amido de milho lá dentro. Não é legal. Então, toma esse cuidado. O que mais aqui que é importante falar sobre a farinha de amêndoas? Não só a questão de que existem vários tipos de farinha de amêndoas, porque vai depender da qualidade, da tipologia do amendoeiro, mas também da granulometria da sua farinha. O que é granulometria? É o tamanho do grão, tá? Vocês já devem ter visto que tem farinhas e farinhas, né? Farinha de trigo. Tem algumas que são mais finas, outras mais grossas. Mesma coisa com a farinha de amêndoas. A farinha de amêndoa não é tudo igual. Quando a gente fabrica a farinha de amêndoa, ela passa por um processo que a gente chama de branqueamento. O branqueamento nada mais é do que pegar a amêndoa e tirar a casca. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui a minha embalagem. Estão vendo aqui? Aqui. Isso daqui é a amêndoa, para quem nunca viu. A amêndoa fica dentro de uma coquezinha, de uma castanha, tá? E ela tem essa casca marrom em volta. E você nota que a farinha, ela é quase que branquinha, né? Ela é amareladinha. Para onde que vai essa casca? Então, para fazer a farinha de amêndoas, a indústria faz o processo de branqueamento. O que é esse processo de branqueamento? É pegar e jogar as amêndoas numa água bem quente e já tirar, tá? Então, o fato de colocar a amêndoa dentro da água quente vai fazer com que a casquinha solte, tá? Ela vai subir na água. Então, desse jeito é que eles separam a casquinha da amêndoa. E por isso que a nossa farinha de amêndoa fica mais branquinha. E aí, o que eles fazem depois disso? Né? Vai passar por um processo de secagem, né? Para tirar toda essa umidade. Mas eles vão fazer o processo de moagem, tá certo? Nesse processo de moagem vai ter uma ativação da oleosidade, porque com a lâmina lá do processador na fábrica vai ter uma ativação da oleosidade dessa farinha e vai ter grãos de tamanhos diferentes. Então, essa granulometria que vocês estão vendo aqui da minha farinha é uma farinha extra fina, tá? Inclusive tá até escrito aqui no pacote, ó. Conseguem ver? Extra fina. Para macarrons, tem até desenho do macarrão aqui. Eu compro aqui na França. Então, essa farinha aqui, eles separam para os macarrons, tá certo? Então, quando eles fazem o processo de moagem, vai ter vários tamanhos de granulometria, vai ter o mais grosso, o médio e o fino.
né? Não sei se é exatamente assim, mas vamos supor que é assim, 3 tipos de granulometria. O mais grosso vai ser aquela farinha mais de uso geral, para fazer pão, para fazer bolo, tá? Para fazer coisas que não necessitam essa delicadeza que é o caso dos macarrons. Já a farinha extra fina vai ser um processo subdivisor dessa farinha mais grossa, ou seja, eles vão pegar essa farinha mais grossa, vão passar numa peneira bem grande e o que sobrar vai ser a farinha extra fina, que é a farinha mais cara, que vai ser utilizada no mercado da confeitaria e no mercado dos macarrons, principalmente dos macarrons, tá? Então, é uma farinha que custa mais caro. Quando eu vou comprar na loja, essa farinha aqui, tem vários tipos de farinha com qualidades diferentes e essa daqui é a mais cara. Eu pego a mais cara, tá? Porque eu sei que é uma farinha que tem uma taxa de oleosidade ideal para os macarrons, tá? Ela não tá nem seca e nem oleosa demais, ela tá no ponto. E outra coisa também, eu sei que é uma farinha que vai dar certo para os meus macarrons, então eu não fico gastando meu dinheiro testando um monte de coisa. Ah, Pri, mas eu não tenho acesso à farinha extra fina, o que que eu faço? Você pode, deixa eu arrumar aqui. Você pode testar farinhas aí nos empórios, etc. Você vai precisar fazer os testes, tá? Até porque não é somente a farinha de amêndoa que vai deixar o seu macarrão lisinho por cima. É o ponto da sua macarronagem, tá? Então muita gente acha que uma farinha extra fina é responsável por deixar o macarrão lisinho. Não é verdade, tá? É isso, mas também não é só isso. O principal motivo que deixa o macarrão liso por cima é a macarronagem, tá? Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês que estão entrando no mundo dos macarrons agora. Existem diversas formas de fazer macarrons, tá? Existem 3 técnicas principais que você talvez já tenha ouvido falar. Nós temos a técnica do merengue francês, que é um merengue super simples de fazer. A gente bate as claras, vai adicionando o açúcar e tá tudo certo. Ele é simples assim, tá? Aí nós temos também a segunda técnica, que se chama merengue suíço. O merengue suíço, ele é um pouquinho diferente do merengue francês. A gente pega as claras, adiciona o açúcar, leva essa mistura em banho-maria até o açúcar se dissolver dentro das claras. E uma vez que o açúcar foi dissolvido, nós batemos essa mistura na batedeira para formar o merengue. Esse é o merengue suíço. Agora, nós temos também a técnica do merengue italiano para fazer os macarrons, que é um merengue que tem um preparo quente. Então, nós batemos as claras em neve, em paralelo a gente faz uma caldinha de açúcar com água, que a gente leva no fogo, até atingir uma temperatura acima de 115 graus, perdão, dependendo da receita. Pode ser 115, 116, 118, enfim, tem várias receitas. Então, é uma temperatura bem alta e a gente mistura essa caldinha de açúcar lá dentro das claras em neve para fazer o merengue. Então, se você notou, o método de preparo para cada um desses merengues é diferente. E os 3 podem ser usados para fazer macarrons. Aí você vai pensar assim, nossa, Pri, mas o tal do merengue italiano parece difícil, viu? Tem que fazer calda de açúcar, tem que misturar. Vou fazer o merengue francês, que é muito mais fácil. É só bater as claras, adicionar o açúcar, tá tudo certo. O que não contam para você é que a estabilidade da massa do macarrão tem tudo a ver com a técnica do merengue que você usa para fazer a massa. E quanto mais umidade tiver a sua massa do macarrão, maior as chances de você errar. Então, quando a gente trabalha com a técnica do merengue francês, por exemplo, vai ter muita água lá dentro, ou do merengue suíço, e a gente vai ter que deixar o macarrão secando, criando aquela película por cima. Você já deve ter visto no YouTube, né?
as pessoas tocando assim no macarrão, esperando o macarrão secar 1 hora, 40 minutos, 2 horas, enfim, antes de levar para o forno. Acontece que, gente, me desculpa tá falando sobre tudo isso, mas é importante para vocês entenderem a ligação com a farinha de amêndoas, tá? Quando a gente trabalha com a técnica do merengue francês e merengue suíço, apesar de parecer super simples, na hora de fazer a macarronagem, que é a mistura final da massa, homogeneização de todos os ingredientes, a gente adiciona a farinha de amêndoa no final, farinha de amêndoa com açúcar, tá? E essa mistura, né, a gente vai misturar lá na mão, fazer essa macarronagem, não tem como saber na prática se a farinha de amêndoa tá boa ou não, porque ela foi jogada ali em pó, do jeito que ela tava no pacote. Agora, com a técnica do merengue italiano é um pouquinho diferente, a gente tem um processo a mais na receita, que a gente trabalha com uma pastinha de amêndoas. O que é essa pastinha de amêndoas? A gente pega amêndoa, açúcar e a gente mistura com um pouco de clara, tá? Isso faz parte da receita. E quando a gente faz essa mistura, forma uma pasta. E essa pasta tem que ficar numa textura específica. É nessa etapa da pasta de amêndoas que a gente consegue observar a qualidade da farinha e a gente sabe na prática, ali na hora que a gente tá com a mão na massa, se a farinha é boa ou não. Então, se você trabalha com merengue suíço ou merengue francês, eu recomendaria fortemente que você passe a conhecer a técnica do merengue italiano. Primeiro, porque é a única técnica que vai te permitir reconhecer a qualidade de uma farinha, tá? Quando eu compro uma farinha que eu não conheço, que eu tô ali com a mão na massa, é na hora que eu faço a pasta de amêndoas, eu já olho e falo, essa daqui não tá boa, essa aqui tá seca demais, essa aqui tá oleosa demais. Então eu consigo ter essa percepção na prática. Então minha recomendação, você que tem medo do merengue italiano, não precisa ter medo não. É um merengue simples de fazer, do momento que você utiliza equipamentos adequados, um termômetro que funcione, uma panelinha legal e que você aprenda a utilizar a tua batedeira, tá? Fazer merengue italiano é super fácil, tem vários vídeos aqui no YouTube onde eu falo sobre isso. Mas enfim, recomendo que você passe a utilizar a técnica do merengue italiano para você começar a ter essa percepção da farinha de amêndoa, porque farinha de amêndoa não é tudo igual. Todo dia eu vejo pessoas entrando em contato comigo falando, Pri, comprei ali na esquina de casa, fiz, deu errado. Não é o problema de ter comprado na esquina de casa. O problema é que você faz a receita sem saber reconhecer a qualidade da tua farinha, tá? E é isso que eu passo para os alunos nos meus cursos. Não é pegar a receita, mistura tudo e tá bom. Não. É você entender o que você tá fazendo, é você ver ali, ó, olhar para a massa e saber se tá certo, se tá errado, se vai dar certo, se vai dar errado. Se você tá no meio do caminho, no meio da receita, o que você pode fazer para salvar a tua receita? É isso que eu ensino para os meus alunos, tá? Então, farinha de amêndoa não é tudo igual. Se eu puder recomendar para vocês, farinha de amêndoa de qualidade são farinhas extra finas, tá? Então, procure uma farinha extra fina, especial para macarrão, que talvez você vai pagar um pouquinho mais caro, mas vai ser aquele caro, entre aspas, que vai te sair barato. Porque você vai ter aproveitamento da sua receita, você não vai ter frustração e teus macarrões vão ficar maravilhosos. Essa farinha de amêndoas aqui que eu compro aqui na França, ela é maravilhosa. Ó, tá até escrito aqui, especial confeitaria artesanal. É extra fina. Branqueada. Então, branqueada é passado por aquele processo de branqueamento para tirar a películazinha, tá?
Pode até testar com outras farinhas, gente, mas presta atenção naquilo que eu falei no começo, para a farinha que você usar não pegar todo o sabor do seu macarrão, tá? Lembrando que macarrão tradicional é feito com farinha de amêndoa e eu acho que é importante também a gente respeitar a tradição e também não deixa de ser um argumento de venda. Então, é isso, pessoal. Deixa eu ver que horas são aqui, que eu tenho uma reunião depois disso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quero ver vocês testando aí as farinhas de amêndoas. E seria muito legal também você testar uma farinha de amêndoa e colocar aqui nos comentários embaixo dessa aula o nome da marca e dizer se funcionou ou não. Assim a gente vai conseguir compartilhar para mais pessoas o que funciona e o que não funciona. Pode ser? Vamos fazer assim então? A corrente do bem. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vejo vocês na semana que vem para mais um Macarrão Talk aqui, terça-feira, às 10 da manhã. Beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.